Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Então vamos prosseguir aqui esses estudos aqui de lei de Newton que a gente está fazendo. Continuar aqui com a parte 3 deste lei de Newton. Vamos ver até quantos vídeos que a gente vai fazer aqui, beleza? Então só uma revisãozinha. Eu acho que eu já falei isso com vocês em outros vídeos, mas estudo e decomposição de vetores. Vai ser muito importante para vocês, não só nessa disciplina, em outras disciplinas, vocês estudarem a decomposição de vetores. Eu estou sempre dando esse exemplo, que é a figura que eu tenho mais rápido aqui, mas tentem estudar a decomposição de vetores, tentem saber isso de fato. Decorar, não saber de fato decomposição de vetores. Então, prosseguindo aqui, uma revisãozinha do que a gente viu até agora nesses vídeos. A gente começou falando de cálculo de vetores, estudem decomposição de vetores, já falei nesse vídeo já também, por favor estudem isso. A gente falou um pouquinho sobre tempo, espaço e posição. Depois a gente falou que a velocidade ela é a taxa de variação da posição com relação ao tempo e a aceleração é a taxa de variação da velocidade com relação ao tempo. A gente viu um caso interessante, isso aqui tudo a gente estava estudando cinemática ainda, então quando a gente estava estudando cinemática, a gente ainda não sabia a causa do movimento, a gente sabia que existia uma aceleração. Mas dado um tipo de movimento que tinha aí aceleração constante, a gente descobriu qual que é o movimento de uma partícula. Por movimento aqui eu estou entendendo como sendo achar a velocidade em função do tempo e a posição em função do tempo. E a gente fez um exemplo importante que é o movimento de projéteis, a gente fez isso no vídeo também. Depois a gente continuou falando de movimento circular uniforme, onde o módulo da aceleração é constante, mas existe uma aceleração, o módulo da velocidade é constante, de fato o módulo da aceleração também é constante, mas só que a velocidade tem módulo constante, só que ela altera o tempo inteiro de direção. Então existe aí uma aceleração relacionada a esse movimento, e a gente estudou ele, a gente também estudou o movimento relativo, a relação entre velocidades, dados os dois referenciais iniciais, qual que é a relação de velocidade entre de uma partícula com relação a esses dois referenciais, e a gente falou da aceleração de uma partícula nesses dois referenciais também, a gente viu que essa aceleração é igual. No último vídeo a gente falou um pouquinho sobre primeira lei de... Nos últimos vídeos a gente falou um pouquinho aí sobre a primeira lei de Newton. Então vou ler ela aqui de novo. Se nenhuma força atua no corpo, ou se a soma de todas as forças que atuam no corpo se anularem, sua velocidade não pode mudar. Ou ele permanece em repouso, ou em movimento retilíneo uniforme. Certo? E aí a gente falou sobre isso, mostrei uma simulação sobre isso para vocês. Certo? Então assim, eu até comentei, antigamente o pessoal achava que era necessário uma força estar atuando no corpo para ele continuar o estado de movimento dele, que seja movimento retilíneo uniforme. E aí a gente viu até na simulação que isso não é verdade. E para introduzir essa primeira lei de Newton, que ela vai estar falando para a gente, na verdade, quais são os sistemas de referenciais para a gente trabalhar de fato com as leis de Newton. Certo? Então, por isso que é até importante ela ser a primeira lei de Newton. Depois a gente viu no videozinho uma definição, a gente deu uma definição pragmática de massa, a gente fez até uma discussãozinha sobre isso. Massa aqui pra gente vai ser a quantidade de matéria ou inércia de um corpo. Massa é um escalar, isso é bom a gente salientar, é um número positivo. E a gente falou, eu falei também sobre força da natureza. Aí, pragmaticamente, força da natureza pra gente vai ser uma interação entre... Força é sempre uma interação entre partes. Então, se eu tenho duas ou mais partes, eu posso ter uma força atuando entre essas partes, certo? E ela é uma interação entre partes capaz de acelerar um objeto de massa m. Isso vai ser a definição nossa de força aqui para essa disciplina. E é importante que salientar que força é um vetor. Isso é muito importante a gente salientar. Então, bacana, olha só, a primeira lei de Newton está falando o seguinte, se nenhuma força atua no corpo, ou se a soma de todas as forças que atuam no corpo é zero, então a velocidade dele é constante, certo? Então, nesse vídeo aqui eu vou querer brincar com vocês o caso contrário. Vamos supor que a soma de forças que atuam no corpo não é zero. Então vamos lá nessa simulação aqui. Então vamos continuar nessa simulação. Então a simulação ela é esse ambiente aqui. Então tem várias funcionalidades aqui do lado. A gente pode ver o diagrama de corpo livre, que é um negócio que eu posso, que eu vou pedir para vocês fazerem sempre em todo exercício. O que é diagrama de corpo livre? É desenhar todas as forças que estão atuando num certo corpo que a gente consegue identificar ali, tá certo? E depois a gente pode utilizar a segunda lei de Newton para conferir isso tudo. Mas isso aqui, diagrama de corpo livre, é um negócio que vai ser muito importante para a gente. Mas agora eu não quero mostrar isso não, mesmo porque a gente não viu esses tipos de força que a gente vai trabalhar. A gente pode colocar aqui com atrito ou sem atrito, a gente pode ver aqui o vetor soma ou os vetores força. Coloquei aqui se o muro é tijolo ou se ele é um muro de elástico, se ele tem aqui uma molinha, um bate-volta. E a posição do objeto inicial eu vou colocar aqui, tá certo? Por quê? Porque eu quero. Vou colocar esse murinho bate-volta só para não dar muito barulho. E tira esse barulho aqui. Esse barulho aqui é muito chato. Pode tirar ele, deixa eu ver se está gravando. Pode tirar ele que esse barulho é muito chato. Não gostei desse barulho não.
é uma caixa batendo no muro, não quero ficar vendo isso não. Vou colocar esse cara, uma camarada que bate e volta. Então qual que é a ideia aqui minha? A ideia vai ser, eu vou aumentar, olha só, o objeto está parado, certo? Primeira lei de Newton a gente viu o quê? Se a soma de forças num certo corpo for nula, ele está parado ao movimento retilíneo uniforme. A segunda lei de Newton tinha me informado que ela vai me informar que a soma de forças que atuam no corpo, ela vai se traduzir numa certa aceleração do corpo. Ela vai ser proporcional à aceleração do corpo, onde essa constante de proporcionalidade vai ser a massa desse corpo. É nisso que a gente quer chegar, certo? Então eu vou aumentar aqui a força que o robozinho está aplicando na caixa. Apliquei 100 newtons e a caixa continua parada. Então a soma de forças, vocês estão vendo aqui que não tem esse vetorzinho verde, que é a força resultante. Certo? A soma de força é zero. A caixa está parada, mas o robozinho está aplicando uma força para a direita. Por que a caixa está parada? A caixa está parada porque existe uma outra força atuando para o outro lado. A gente vai ver qual força que é essa, a gente vai chamar essa força de atrito. Vou aumentar essa força aqui para 200. Pum, aumentei. A caixa continua parada, certo? Vou aumentar aqui para 300. Pum, a caixa continua parada. Beleza? Vou aumentar aqui para 500. Agora já existe um vetorzinho soma lá. Ó. Existe, ele é pequeno, mas ele existe, certo? Se eu deixar esse aqui tempo suficiente, essa caixa ela vai começar a andar para o outro lado. Eu vou até aumentar isso aqui mais um pouquinho, só para a gente aumentar o vetorzinho soma. E aí vocês vão ver que esse camarada aqui vai começar a andar. Ele não vai começar a andar por quê? Porque eu errei e não dei o play aqui. Ó. Se eu der o play, eu vou até voltar esse camarada aqui para 500, para vocês verem o que vai rolar. Se eu der o play aqui, ó, essa caixa começa a andar. Certo? Olha lá. Pum. Olha lá. Ali é porque eu coloquei ela como bate e volta, aí ele vai ficar fazendo isso aqui. Certo? Porque vira um oscilador. Então eu vou reiniciar tudo aqui só para a gente ver o que está acontecendo. Ó. Olha lá. A caixa está parada, não tem força nenhuma sendo aplicada para a direita. Vou aplicar uma força de 100 newtons. Ela continua parada. Vou aplicar uma força de, agora foi, 100 newtons, continua parada. Força de 200 newtons, continua parada. Força de 300 newtons, continua parada. Força de 400 newtons, continua parada. Por que ela está parada? É isso que vocês têm que pensar. Ela está parada por quê? Porque a soma de forças é zero. Vou aplicar aqui uma força de 500 newtons. Aí ela começou a andar. Certo? Pum, andou. Tal. Beleza? Então é isso que está acontecendo. É isso que está acontecendo. Se a soma de forças for diferente de zero, o objeto, ele pode, a velocidade do objeto ela pode se alterar. Vamos tentar observar isso num gráfico, certo? Então vou colocar aqui o gráfico de posição, velocidade, vou tirar o barulhinho, que esse barulhinho é muito enjoado. Vou mudar isso aqui para um livro, porque ele é um pouquinho mais leve. Vou colocar aqui a soma de forças. E aí vocês estão vendo aqui, ó, tem um robozinho, ele tem que empurrar esse livro daqui até aqui. E aqui eu vou mostrar o gráfico de força, que é esse primeiro. Vou mostrar o gráfico de aceleração, vou mostrar o gráfico de velocidade, vou mostrar o gráfico de posição, certo? E primeiro eu vou deixar esse aqui sem atrito, só para a gente observar o que vai acontecer. Eu quero que vocês observem o seguinte, primeiro, como que vai ser o comportamento da posição desse objeto, como que vai ser o comportamento da velocidade desse objeto, como que vai ser o comportamento da aceleração e principalmente qual que é a relação, qual que é o comportamento da posição, da velocidade, da aceleração, esse segundo aqui é a aceleração, e qual que é o comportamento da força também. Se eu aplicar uma força constante, será que a aceleração vai ser constante também? Como que vai ajustar aí a força com a aceleração? É isso que eu quero que vocês deem uma pensada. Então eu vou colocar aqui uma força de 10 newtons, apliquei uma força de 10 newtons nesse cara e vou dar o play aqui, certo? Quando eu der o play, o que vai acontecer? Deixa ele andando lá, só para depois a gente discutir. Esse camarada vai andar até ali. Pum, e bateu lá. Aí pronto, vou dar o pause. Esse verdinho vindo cá para baixo é porque o livro bateu aqui. Quando ele bate, ele vai sentir uma força de impulso junto com a parede, que a gente vai inclusive estudar isso mais lá para frente. Então eu vou só dar um zoom aqui, só para a gente observar isso melhor. A velocidade e a posição. A posição estava melhor de jeito. Beleza. Então olha só, vou reproduzir de novo. O que aconteceu? Ó? A força é de 10 newtons, é constante. A aceleração, vocês estão vendo que ela é constante também. Ah, Léo, mas aqui a força mudou e a aceleração foi para zero. Por que bateu? Então a gente tem que analisar só até esse ponto aqui. Ó. A velocidade, ela está linear no tempo, certo? E a posição, ela está quadrática no tempo. A gente já tinha visto um tipo de movimento assim. Qual tipo de movimento que era assim? Era o tipo de movimento com aceleração constante. E vocês estão vendo que uma força constante, ela vai gerar uma aceleração constante. Então vou dar o play aqui de novo, só para a gente compreender. Olha lá. O cara está empurrando,
Olha lá, a velocidade varia linearmente no tempo e a posição varia quadraticamente no tempo, certo? Quando ele chegar lá na frente, quando ele bater lá, obviamente a caixinha vai parar, né? Pronto, chegamos no nosso limite, no nosso movimento, beleza? Então a ideia é essa. Eu vou tentar fazer um outro experimento aqui, que é para vocês tentarem ver a diferença, como que a força vai acompanhar a aceleração. Então tentem observar como que a força está acompanhando com a aceleração nesse movimento aqui, certo? Se a força ela vai se a força ela vai variar junto com a aceleração ou se a aceleração vai variar junto com a força. É isso que eu gostaria que vocês observassem. Eu vou até tirar esses dois aqui, só para a gente tentar analisar isso aqui. Eu vou até fazer o seguinte, deixa eu tentar aqui, desliga, eu vou voltar para o livrinho, vou colocar aqui bate e volta, soma de forças, certo? Eu vou colocar gelo, e aí eu vou colocar aqui a aceleração. Então, olha só, eu vou colocar aqui uma força constante de 10 newtons, vou trazer esse camarada aqui para o menos 10, vou colocar aqui uma força de 10 newtons, pum, certo? Vai aplicar uma força de 10 newtons. Vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. Aqui, ó, ele está mostrando a força, o vetor soma. Aqui não está dando para ver, mas o vetor soma é esse verdinho aqui, ó, certo? Então, olha só, vou dar o play aqui, só para a gente ver o que vai acontecer. Eu quero que vocês acompanhem... Aqui, deixa eu diminuir o zoom. Eu sempre esqueço de diminuir esse zoom aqui. Para a gente conseguir ver a força e a aceleração. Que é o que eu quero analisar. Certo? Então, aqui, ó, a força constante e a aceleração constante. Certo? Então, vocês vão ver o que vai acontecer. Na hora que a força inverter aqui, é porque ele bateu. Não, aqui só estou mostrando a força aplicada, certo? Aqui só estou mostrando a força aplicada, mas de toda forma vocês estão vendo o seguinte, que esse camarada aqui, ó, estava com a força constante, a aceleração vai estar constante. Esse pico aqui, a gente sabe identificar ele. Esse pico aqui é porque ele bateu aqui na parede aqui da direita, tá certo? Então a gente sabe identificar inclusive esse pico aí. Se vocês verem ali, ele vai bater, pum. A força aplicada continua sendo 10 e a aceleração continua constante. Esse pico é porque bateu na parede. E ele vai ficar fazendo isso aqui o tempo inteiro, certo? Se eu tirar a força aplicada aqui, ó, esse camarada, zero. Esse camarada ele vai ficar batendo ali o tempo inteiro para sempre porque o atrito é nulo. Agora, se eu colocar o atrito, deixa eu reiniciar aqui e colocar com atrito. Vou colocar aqui de novo, 10... e o livrinho e vou deixar a aceleração, a velocidade, a posição. Novamente, eu vou colocar aqui uma força de 10. Na verdade, agora eu vou colocar de 20 newtons, certo? Só que agora tem atrito. É isso que eu quero que vocês observem. Vou colocar aqui uma força de 20 newtons. Eu quero que vocês observem a aceleração e a posição e a velocidade desse objeto. Então, vamos tentar observar isso aqui. Certo? Então vou dar o play aqui e vou ver o que vai dar isso aqui. Aqui, ó. Mas só que olha só, eu coloquei uma força de 20 newtons e esse cara continuou parado. Continuou parado por quê? Porque a soma de forças vai ser nula nesse objeto. Certo? Agora eu vou mudar a força aqui. Eu vou colocar 40. Pum. 40 newtons, ele começou a andar. E mais do que isso, olha só, a força é constante, a força de atrito também vai ser constante. Isso é um negócio que está escrito aqui, ó, força de fricção vai ser constante e a aceleração é constante. Aceleração constante, isso me traduz em quê? Numa posição que varia quadraticamente no tempo e numa velocidade que varia linearmente no tempo, certo? Por quê? Porque as duas forças que estão atuando no objeto na horizontal, tem ali a força normal e a força peso, depois a gente vai discutir isso. Mas as duas forças que estão atuando na horizontal, elas são constantes também. A força que o robozinho aplica e a força de atrito. Beleza? Isso a gente vai estudar mais pra frente. Isso aqui é mais um spoiler para depois vocês darem uma estudada nessa simulação. Certo? Então o que eu queria passar nessa simulação aqui? Primeiro, se eu for mudando a força que está sendo aplicada no objeto aqui, ó, deixa eu reproduzir esse camarada aqui. Se eu for mudando a força que está sendo aplicada nesse cara, uma hora ele vai começar a andar. Por quê? Porque a soma de forças vai ser diferente de zero. Vocês estão vendo aqui, ó, 10 newtons não andou, 100 newtons não andou, 200 newtons não andou. Quando a soma de forças for diferente de zero, ele vai poder acelerar, tá certo? Por quê? Porque a soma de forças, a força resultante, ela vai ser proporcional à aceleração desse objeto, certo? Quando eu mudar aqui para 500, eu acho que tem uma hora aqui que eu mudo. Ah, não, porque não chegou aqui.
Se eu mudar esse camarada aqui, sei lá, para 700, ele vai começar a andar. Por quê? Por que ele vai começar a andar? Opa, deixa eu limpar, gravar. Ali, ó. Aí ele começa a andar. Por quê? Porque existe uma força resultante atuando nesse objeto, certo? Então essa que é a ideia. E se a soma de forças for constante, a aceleração é constante. E se a aceleração é constante, a posição se move quadraticamente e a velocidade se move a posição ela varia quadraticamente e a velocidade varia linearmente no tempo, tá certo? Então o que a gente acabou de ver na simulação? A gente acabou de ver que a soma de forças que atuam no objeto ou a força resultante que atua no certo objeto, isso se traduz como sendo a aceleração do objeto. E mais do que isso, que a soma de forças que atuam no objeto é proporcional à aceleração do objeto, certo? Aqui, ó, a força aqui, a força a força aplicada aqui, a força resultante até esse ponto aqui era zero, a aceleração é zero. Quando a força resultante se tornou diferente de zero, a aceleração se torna diferente de zero. Se eu reproduzir aqui, ó, é isso que vocês vão ver. A força resultante aqui era nula. Deixa eu mostrar aqui a força. Não, aqui a força resultante era nula. Quando esse cara aqui começa a ter força resultante, que é esse verdinho aqui, ele começa a adquirir aceleração também. Tá certo? Então essa aqui é a proposta dessa simulação. Então voltando aqui, quando a gente aplica forças e a força resultante nesse objeto ela é diferente de zero, essa força resultante ela é traduzida para a gente numa certa aceleração do objeto. De fato, a força resultante no certo objeto, experimentalmente isso pode ser visto, até na simulação que a gente viu ali, a força resultante que a gente aplica no objeto, ela é proporcional à aceleração do objeto, tá certo? E essa constante de proporcionalidade vai ser dada pela massa desse objeto. Então é isso que a segunda lei de Newton vai contar pra gente. A segunda lei de Newton vai falar o seguinte, que a força resultante que atua no corpo, isto é, a soma de todas as forças que atuam no corpo, então a força resultante é a soma de todas as forças, só que aí vocês têm que lembrar que é uma soma vetorial, tá certo? Então por isso que é importante a gente decompor vetores, para a gente fazer aquela soma vetorial, para fazer a soma de vetores pelo método de decomposição de vetores, que ele fica bem mais fácil, vocês já viram já no outro vídeo. Então olha só, a força resultante que atua no corpo, a soma de todas as forças, a soma vetorial de todas as forças que atuam no corpo é igual ao produto da massa pela aceleração. De fato, quando Newton escreveu o livro dele, ele não escreveu exatamente dessa forma. Ele falou assim, a força resultante ela se traduz como sendo a taxa de variação do momento linear no tempo. A gente vai ver isso mais para frente no curso. Então olha só, vou ler de novo. A força resultante que atua no corpo, isto é, a soma de todas as forças que atuam no corpo, é igual ao produto de sua massa pela aceleração. Ou seja, dadas as forças que atuam no corpo de massa m, a gente pode encontrar a aceleração. Então a gente está sabendo aqui, nessa segunda lei de Newton, a gente está sabendo qual que é a causa da aceleração. O que está causando a aceleração? É a força resultante que está atuando no corpo. Se eu pegar todas as forças que atuam no corpo, calcular essa força, achar a força resultante, essa força resultante for diferente de zero, isso se traduz como sendo a aceleração do corpo. Tá certo? Então, com a sua aceleração, a gente pode, em princípio, calcular a velocidade, a posição, e aí encerra aí a ideia da mecânica. A questão é a gente saber todas as forças e saber calcular essa aceleração. Então, matematicamente, a gente tem essa formuleta aqui. Então, a força resultante, que é a força resultante é igual à soma de forças que atuam no corpo, que é igual a massa vezes a aceleração desse corpo. Tá certo? Essa aqui, a segunda lei de Newton acaba sendo a lei mais operacional que a gente estuda aí quando a gente está falando de leis de Newton. A gente usa muito ela, operacional, no sentido de a gente usar, botar a mão na massa e fazer conta. Então, como é que funciona a proposta das leis de Newton da mecânica newtoniana? Claro que isso aqui está bem simplista, mas é a ideia para vocês seguirem aí no restante da disciplina. Mas não vai ser só isso que a gente vai utilizar. A gente pode encontrar outras ferramentas matemáticas para auxiliar a gente nesse programa da mecânica, que é achar posição e velocidade de um objeto para qualquer instante de tempo. Então, como é que funciona? Aqui eu coloquei setinhas aqui, olha só. Se a gente sabe a posição e a velocidade inicial, então sabendo a posição e a velocidade inicial, conhecendo todas as forças que atuam no corpo, então a gente tem que conhecer todas as forças que atuam no corpo, a gente utiliza a segunda lei de Newton, certo? Por quê? Porque se a gente conhece todas as forças, a gente, em princípio, sabe a aceleração, desde que a gente saiba a massa. Então, sabendo a aceleração, a gente, em princípio, pode encontrar a velocidade. Sabendo a velocidade, a gente, em princípio, pode encontrar a posição. E assim, nós temos o movimento da partícula, ou seja, a posição e a velocidade de uma partícula para qualquer instante de tempo. Isso, em princípio, é assim. Pode ter problemas que é encontrar, dada a aceleração, encontrar a velocidade e a posição, isso pode ficar complicado.
Mas, em princípio, dadas as forças, a gente sabe a aceleração, sabendo a aceleração a gente sabe a velocidade, sabendo a velocidade a gente sabe a posição, e aí a gente tem o movimento da partícula. A ideia é essa, então eu vou repetir aqui, ó. Dadas as condições iniciais, ou seja, dada a posição e velocidade inicial do corpo, sabendo as forças que a gente tem, que estão atuando nesse corpo, tá certo? Então, sabendo as forças, a gente, em princípio, consegue calcular a força resultante. Sabendo a força resultante, a gente sabe a aceleração. Aí, da aceleração, a gente sabe a velocidade. Da velocidade, a gente sabe a posição. E aí, a gente consegue saber o movimento da partícula. A ideia é essa. A questão nossa de agora para frente é identificar quais forças estão atuando no corpo. Nos próximos vídeos, a gente vai trabalhar quase que só isso. A gente vai tentar identificar quais forças que estão atuando no corpo. Identificando quais forças estão atuando no corpo, a gente, em princípio, vai saber calcular a aceleração. Aí, sabendo a aceleração, o resto é cálculo, tá certo? Então, a parte importante nossa vai ficar nesses dois quadradinhos aqui, no segundo e no terceiro. Beleza? Então, espero que tenha dado para entender. Um grande abraço para todo mundo. Espero que todo mundo esteja bem. Até mais. Falou. Tchau.